Olá, me chamo Vinícius Henrique Vaz de Campos e realizei o trabalho com o tema sobre a inserção de jovens trabalhadores no mercado de trabalho de auditoria externa. Bom, esse será o roteiro dessa apresentação. Primeiro, apresentarei o objetivo, que é a finalidade da realização do artigo. Em segundo lugar, apresentarei o referencial teórico, onde terão citações que contribuirão para o estudo. Em terceiro, apresentarei os materiais e métodos, que indicam o modo em que o estudo foi feito. Em quarto, apresentarei os resultados, que foram os resultados obtidos através da bibliometria realizada. Por último, concluirei o trabalho. Bom, o objetivo desse trabalho foi estudar quais os meios e as dificuldades de se adentrar no mercado de trabalho de auditoria externa quando ainda se é jovem e, portanto, você ainda não tem nenhuma experiência relativa na área de auditoria externa. Sobre o referencial, onde apresentarei as citações de autores relevantes sobre o tema, primeiro começarei com Felipe Andrade. Segundo Felipe Andrade Silva, que é um pesquisador da FAPESP, mesmo que as empresas de auditoria gostem de contratar jovens inexperientes para assim poder moldá-los, o custo desse treinamento do funcionário é muito alto. A ausência de um curso de auditoria externa faz com que esses efeitos se agravem ainda mais, o que dificulta a entrada do jovem trabalhador no mercado de trabalho de auditoria externa. Segundo também Henrique Nogueira, um meio mais fácil de se adentrar e possivelmente o único para funcionários sem experiências é por diversos processos seletivos para assim ter a chance de trabalhar como trainee e poder subir e crescer na empresa. Os autores Fanny, Marx e Paloma possuem um ponto de vista um pouco diferente do que Felipe Silva. Os três pensam que a ação da empresa de investir intensamente em investimento é uma boa coisa que acaba por facilitar o ingresso do jovem nesse mercado de trabalho. Bom, na seção Materiais e Métodos, eu realizei uma busca no Web of Science. As palavras que eu utilizei foi External Audit. O tipo de documento que eu refinei foi Article e o subtópico utilizado foi Business Finance. Com todas essas buscas, foram exibidos 458 resultados. A sequência lógica utilizada foi essa que está aparecendo no slide, da etapa 1, resultado 1 e assim por diante. Bom, para explicar os resultados, começarei da esquerda para a direita. Começarei primeiro com países. De acordo com os dados obtidos, é possível perceber que existe uma grande diferença entre o primeiro país com mais artigos na amostra e os demais países, sendo necessária a soma do segundo colocado, portanto, Austrália, até o oitavo colocado, que seria a Malásia, para poder chegar na quantidade total do primeiro país, que é os Estados Unidos. No gráfico Principais anos de publicação, é possível observar que o assunto está em crescente evolução nos últimos anos, tendo atingido seu pico de mais artigos publicados em 2018, ou seja, ano passado. Portanto, pode-se prever que em 2019 tenha um dos índices mais altos, pois mesmo que o ano ainda não tenha acabado, o mesmo já apresenta 59 artigos. No gráfico das revistas mais publicadas nos artigos, é possível perceber que a revista mais publicada foi a Auditing a Journal of Practice and Theory, sendo a líder disparada na relevância no assunto de auditoria. Dentre as referências citadas mais usadas, é possível perceber pouca simetria referente ao nível de artigos a partir do segundo colocado. Essa inferência foi baseada de acordo com o gráfico, já que o mesmo se mantém constante, não tendo muitas alterações de frequência. Continuarei na mesma lógica, de esquerda para a direita, portanto começarei com as instituições de ensino. De acordo com o gráfico, é possível perceber que não tem nenhuma faculdade disparada na produção e no auxílio de produções científicas. Mesmo sendo a Northeastern University a mais publicada, as outras não fogem muito, sendo a que menos tem publicações a Florida International University, com 6 publicações. Bom, os principais idiomas, a maioria dos artigos eles foram produzidos em inglês e a soma de todos os outros artigos não chega nem 10% do total de artigos produzidos em inglês. Agora, no mapa de árvore,
A área que mais tem artigos é sobre Business Finance, com 473 artigos. Portanto, há uma grande discrepância nas áreas de pesquisas, pois a área que mais tem artigo conta com 10 vezes mais a segunda área com artigos, que mais tem artigos. Então, a primeira colocada, Business Finance, tem 10 vezes mais artigos que a segunda colocada, que seria a área Management. Bom, este foi o gráfico que foi gerado pela ferramenta ISTCity. Ele explica os autores que mais citaram e que mais foram citados nos artigos. Neste que foi gerado com este artigo, foi possível inferir que a origem foi o autor C. W. Chow e que o autor mais citado foi Douglas F. Proutt. Bom, a conclusão foi que a maioria dos artigos produzidos são dos Estados Unidos e, consequentemente, o idioma que prevalece é o inglês. As principais revistas e periódicos também são estadunidenses. Tendo isso em consideração e os resultados obtidos, ficou marcada a forte falta de presença de produções brasileiras. O conteúdo desse artigo ele vai auxiliar os presentes e futuros estudantes que desejam entrar no mercado de trabalho de auditoria, pois ele vem para suprir o gap existente nesse tema. Bom, muito obrigado. Essa foi a apresentação. Qualquer dúvida, esse é meu e-mail. Eu agradeço o tempo disponível. Qualquer dúvida é só me contactar. Muito obrigado.